Nós estamos retornando com o programa Alegria de Viver. Para você que se sintonizou conosco agora, fazemos a leitura e o comentário do livro Boa Nova. Esse livro é de psicografia de Francisco Cândido Xavier e quem escreve através do Chico é o Espírito Humberto de Campos. Nós estamos no capítulo 25º, falando sobre a Santa Ceia, Ceia Sagrada. E nós vimos no bloco anterior que Jesus conversava com os discípulos dizendo que alguém iria traí-lo e depois comenta com João a importância de cada um dos apóstolos permanecerem firmes na sua fé, porque muitos deles teriam que encontrar o abandono, a ingratidão, o desentendimento, inclusive com as pessoas mais queridas, com seus amigos, com seus entes queridos. Então agora nós vamos dar continuidade, porque o João ficou pensando sobre esses ensinamentos do Mestre e todos ali na assembleia, não é? Segue o texto dizendo: as sensações de estranheza perduravam em toda a assembleia. Jesus então levantou-se e, oferecendo a cada companheiro um pedaço de pão, disse a todos eles: tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, servindo a todos de um pequeno pote de vinho, acrescentou: bebei, porque este é o meu sangue, dentro do Novo Testamento, a confirmar as verdades de Deus. Os discípulos lhe acolheram a suave recomendação, naturalmente surpreendidos, e Simão Pedro, sem dissimular a sua incompreensão do símbolo, interrogou: mestre, que vem a ser isso? E Jesus, com emoção, lhe responde: amados, está muito próximo o nosso último instante de trabalho em conjunto. E quero repetir-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia do apostolado. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do espírito renovador de meus ensinamentos. Constituirão o símbolo da nossa união perene, do sagrado idealismo do amor, com que trabalharemos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco, através do tempo, desse pão eterno e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Ponderando a intensidade do esforço a ser empregado e referindo-se, mencionando as multidões espirituais que se conservam sob sua amorosa direção, fora do ambiente físico da Terra, nas esferas mais próximas do mundo, o Cristo ainda acrescentou: imenso é o trabalho da redenção, mesmo porque tenho outras ovelhas que não são deste rebanho. Mas o reino nos espera com sua eternidade luminosa. Altamente tocados pelas suas exortações, pelos seus conselhos solenes, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado venturoso e sem fim, que eles ainda não podiam compreender claramente, a maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e as conquistas do futuro. Enquanto Jesus se entretinha com João em observações afetuosas, os filhos de Alfeu examinavam com Tiago as possíveis realizações dos tempos futuros, antecipando opiniões sobre qual dos companheiros poderia ser o maior de todos, quando chegasse o reino com as suas extraordinárias grandiosidades. Aí que está, né? Antes da gente continuar, Jesus tinha acabado de falar do sacrifício, que ele veio para ensinar a vitória dos derrotados. Parece que eles né? não tinham entendido Acabaram nada. de falar, eles já estão: o Senhor vai ter um reino, quem vai ser o maior? Quem vai ser o mais importante? Quer dizer, olha como é difícil de entrar no miolo, né? da nossa vaidade, do nosso desejo de grandeza.
grandeza mundana. E exatamente, estão lá discutindo na frente ao próximo de Jesus, quem vai ser o líder, quem vai ficar no lugar de Jesus. É incrível, né? É difícil, né? É duro. Não estava entendendo, né? Nada. Ainda hoje não entendi nada, né? Mas na hora, né? Isso está quase acontecendo ali. Jesus acabou de falar, ainda o eco das palavras está no ambiente. Oi, quem vai ser o grandão? Quem vai ficar no lugar? Seguir Jesus? Vamos lá, vamos ver aqui que continua o texto nos falando aqui. Vamos em frente. Filipe afirmava a Simão Pedro que depois do triunfo todos deviam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Levi dirigia-se a Tomé e lhe fazia sentir que, verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exibiriam seus poderes supremos. Tadeu esclarecia que o seu intento, a sua vontade era dominar os mais fortes e impenitentes, os que não cediam, né? Os obstinados do mundo, para que aceitassem de qualquer modo a lição de Jesus. O mestre interrompera a sua palestra íntima com João e os observava. As discussões iam acirradas, as palavras, maior de todos, soavam insistentemente aos seus ouvidos. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material. E como os triunfadores do mundo, cada qual desejava a maior parte da presa. Com exceção de Judas, que se fechava num silêncio sombrio, quase todos discutiam com veemência. Sentindo-lhes a incompreensão, o mestre pareceu contemplá-los com entristecida piedade. Bem, antes de irmos para o parágrafo final deste capítulo, eu imagino que você também deve imaginar que Jesus devia ser realmente um espírito muito sublime, muito, muito sublime. Porque ele está ensinando coisas para pessoas que são próximas dele, que o acompanham há alguns anos, com toda a clareza. Está falando que ele veio ensinar uma vitória, que ele veio ensinar a vitória dos derrotados, para que o futuro aprenda. E não passou meia hora de tudo que ele havia falado, todos os que estão ali, com exceção daquele que vai trair porque ele tem a consciência já preparada para outro campo de pensamentos, todos estão trabalhando. Vamos lá para Nazaré mostrar que Jesus era o bom, que nós somos os sucessores de Jesus. Não, temos que ir para o templo dos sacerdotes, temos que fazer eles engolirem todas as audácias que eles nos desferiram ao longo desses tempos, mas pensando que eram maiores do que nós. Outro quer enfiar a goela abaixo, aquela verdade aos impenitentes, aos que não cedem, convertendo-os à força. Todos querem ser o maior. Quer dizer, é a mesma coisa. Jesus está vendo que até os seus amigos, e não é só Judas que o está traindo. Judas está tendo uma atitude, como nós vimos nos capítulos anteriores, uma atitude de quem está querendo, claro, ter a liderança, mas ele quer estabelecer um reino também, com base naquilo que Jesus ensinou para ele ser o chefe, e Jesus ia ser um jarro chinês num canto bonito, para ser... É o que ele projetou. E, no entanto, os demais, que parece que não traíram Jesus, né Solange? Uhum. Parece que também estão traindo do mesmo jeito, porque todo mundo quer ser grande, todo mundo quer ser importante, todo mundo quer ter mais influência. Quem vai ser o maior de todos? Então, Jesus está ouvindo isso ali na cara. Você fala assim, você chama a sua família e diz para ele, gente, nós vamos precisar fazer uma economia, porque os tempos estão bicudos e nós não podemos gastar, nós não podemos ter excessos, temos que restringir, nós temos que conter despesas. Nós vamos ter que cortar o telefone, vamos ter que cortar a televisão, os canais pagos, a gente vai ter que parar de ir no clube, a gente vai ter que renunciar a estas facilidades. Então, se nós não fizermos isso, vai ser muito difícil, nós não teremos condição de pagar as contas, nós vamos nos endividar muito.
Mas nós precisamos fazer isso. Ele acabou de dizer isso, todo mundo está do lado assim, sim, sim, nossa, é mesmo, as coisas estão ruins assim, puxa vida. Aí meia hora depois, um fala pro outro, escuta, e a gente vai pra Disney quando? Quando que a gente vai pegar aquele navio? Nossa, a gente tem aquele projeto daquela festa que a gente vai ter que ir, vamos comprar uma roupa nova, a gente paga a prazo em 12 vezes, essa televisão tá velha. Tem um restaurante novo na cidade. Vamos lá inaugurar. Vamos lá experimentar. Olha só. Puxa, mas faz meia hora que o dono da casa falou, escuta, tem que economizar, o povo tá querendo gastar. Mas isso é surdez? Isso é Alzheimer? O que é isso aí? Parkinson? É alguma doença que a pessoa não consegue entender o que está acontecendo? Se você prestar atenção, querido telespectador, essas doenças que em algumas pessoas, infelizmente, se manifestam fisicamente, a gente nota, na maior parte das pessoas que está viva na Terra, elas sofrem de Alzheimer sem ter sintoma. Porque você fala com elas, você explica com todas as letras, você faz tudo para eles entenderem e elas fingem que não entenderam. Não, é que eu não pensei que fosse até aí. Poxa, o cara falou, faz economia, não vamos ter que cortar isso, cortar aquilo. Mas vai cortar a viagem para Disney? Não, vamos cortar a água, vamos cortar a televisão, você acha que vai deixar a viagem para Disney? O que tem na sua cabeça? Então, isso no dia a dia é muito comum em relacionamentos afetivos, em relacionamentos familiares, em companhia de funcionários. Todo mundo quer ter o seu privilégio. Todo mundo. Corta o dos outros, o meu não. Mas você não ouviu que todo mundo vai ter que passar fome? Todo mundo vai ter que parar de ter... Não vai tomar mais banho quente, vai tomar banho frio. Não vai ter mais um conforto desses inúteis, porque os tempos estão bicudos. Então veja só, às vezes você fala para os seus filhos, para os seus amigos, olha, nós temos que ter mais paciência, nós temos que aprender a engolir sapo, nós temos que ter uma visão um pouco mais elevada. Vira as costas. Se não for o próprio que está recomendando isso, começar a dar pautada, a gritar com todo mundo, quer dizer, ele diz, vocês têm que ter paciência, mas eu não preciso. Vocês têm que ter paciência comigo. Eu não preciso ter, eu estou nervoso. Então, eu tenho o direito de estar nervoso e vocês têm que me aguentar. Quer dizer, isso não é uma filosofia, isso é o egoísmo tomando conta de tudo. Mas veja Jesus, ele está ensinando. E o que ele ouve isso? Enquanto ele está conversando com João, os caras ali estão processando ao inverso tudo que ele tinha falado. Parece que ele não tinha dito que ele ia morrer, que o Filho de Deus, o Filho do Homem ia sofrer tudo, que algum deles ia traí-lo. Não, todos estão traindo. Todos. Nós nos preocupamos com Judas, que foi lá levar o dinheirinho, que ele beijou Jesus. Ai, como o beijo de Judas, o beijo da traição. Não, a traição é cínica de todos eles. Todos eles que estão ali nesta cena estão querendo ser grandes. Eles não estão seguindo Jesus para aprender a ser humildes. Como Jesus é humilde, eles não estão. E olha a prova de que como Jesus é elevado. Ele ouve tudo isso e o que ele faz? Ele fica quieto. Qualquer um de nós, depois de ter mandado todo mundo economizar e ouvir o assunto, quando vai para Disney, vamos no restaurante, vamos comprar roupa nova, ele discute. Escuta, seus imbecis, seus burraldos, vocês não ouviram o que eu falei, não, seus surdos? Né? Teria subido na mesa para ver se gritando, esperneando, sapateando, esse povo acorda. Jesus, o que ele fala aqui? O mestre pareceu contemplar os discípulos com entristecida piedade. Não adianta. Ou seja, Jesus vai morrer daí 3 dias, 4 dias, 5 dias. E os caras ainda não se deram conta. Eles estão pensando na grandeza. Quando o reino de Deus estiver, quem vai ser quem? Quem vai ser o importante? Que dureza, né? Nossa, Jesus tem que ser muito elevado. Muito. Para aguentar tudo isso. E agora ele vai ensinar sem falar. Mais uma vez. Sem falar. Sem assim. Ele vai vivenciar uma cena para responder na consciência com um símbolo. Veja só.
Jesus, mais do que palavras, ele fazia coisas simbólicas. Você viu ele dividir o pão, esse é meu corpo. Até hoje as igrejas fazem isso, só que o povo come o corpo de Jesus como se fosse chiclete, paçoquinha, né? Engole lá e acabou. Continua podre do mesmo jeito. Não entende o símbolo. Acha que Jesus está na hóstia. Ali é o corpo de Jesus com osso, músculo, tendões. Isso é um terror, né? Você engolir. Nossa, meu Deus, que coisa mais grotesca. Não pode ser isso que Jesus quis dizer. Como nós vimos no texto, ele é um símbolo. Este é o meu sangue, é o símbolo do novo esforço do Evangelho para tornar as pessoas melhores. O sangue corre pelo corpo, ele movimenta, ele dá vida. Então, agora Jesus vai fazer a mesma coisa com o símbolo. Vamos ver, Solange? Vamos continuar o texto na parte final. Nesse instante, os apóstolos observaram que o mestre se erguia. Com espanto de todos, despiu a túnica singela e cercou-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos, a serviço dos seus senhores. E como se fossem dispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhado, começou a lavar os pés dos discípulos. Ante o protesto geral, diante daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Vocês me chamam de mestre e senhor, e dizem bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, lhes lavo os pés, deverão igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. É um símbolo que não precisa de muitas palavras. Vocês querem ser grandes, querem ser os chefes, querem ser os... Eu estou entre vocês como aquele que serve. Há uma outra cena no Evangelho canônico em que Jesus também utiliza essa figura semelhante. Vêm os discípulos à distância conversando entre eles. Depois das inúmeras vezes que Jesus anunciou que ele morreria e que ele seria assassinado, que ele deixaria os discípulos, e eles vêm conversando na estrada, sem a presença de Jesus, que está na cidade para onde eles estão indo, dizendo quem que vai ser o líder depois que Jesus se for. Simão, que é o mais próximo, Levi, que é o mais inteligente, é o mais culto, quem vai ser o chefe? Aí quando eles chegam, Jesus pergunta a eles, do que vocês vinham falando? Olha só, Jesus nem diz o que eles estão falando, Jesus pergunta, do que vocês vinham falando na estrada quando vinham para cá? Aí aquela coisa, né? Puxa, o homem nem morreu, a gente já estava pensando em quem que ia ficar no lugar dele. Aí cai a ficha, né? Cai o raciocínio. Aí eles falam assim, a gente estava pensando para ali, assim, assado. Aí Jesus diz, olha, os homens têm seus chefes, as nações têm seus reis, mas aqui o maior é aquele que vai servir. Este é o maior. Entre nós não será assim entre vocês. O maior entre vocês é aquele que seja o menor de todos, que sirva a todos. E aí, em uma outra passagem, ele pergunta aos discípulos, estando um homem sentado à mesa e um outro que o serve, qual dos dois é o maior? E os discípulos, com a mente voltada para o mundo, respondem, Senhor, aquele que está sentado à mesa certamente é mais importante, é maior do que aquele que serve. Aí Jesus lhes diz, pois eu estou entre vocês como aquele que serve. Eu não estou como aquele que é servido. Eles já tinham ouvido isso tantas vezes. E agora Jesus, por fim, dá a eles essa lição. Ele se serve da toalha para se vestir como os escravos da época faziam, pega um jarro com água e começa a lavar os pés. E não, o senhor não pode lavar os pés, é
era um símbolo de humilhação. E Jesus diz a eles, eu estou fazendo isso para que vocês aprendam que vocês me chamam de mestre e senhor, e eu de verdade sou. Mas sendo mestre e senhor, eu estou lavando os vossos pés, para que vocês aprendam a fazer isso uns para com os outros. Essa é a mensagem do reino. Esta é a imagem do reino do bem, do reino da verdade, onde o maior é aquele que sinceramente, não nas aparências, não na vestimenta, não no fingimento, na sinceridade, serve a todos os outros. E então, a gente pode deixar o nosso programa, que está chegando ao fim, com a seguinte pergunta. Para mim, para a Solange, para você. A quem hoje, a quem, com amor, com sinceridade, nós servimos? Sem nada de interesse, sem nada de desejo de pegar de alguém alguma coisa. A quem hoje você serviu? Por amor. Pode ter sido um funcionário, pode ter sido um chefe áspero, pode ter sido um parente complicado, pode ter sido um desconhecido. Você serviu a essa pessoa? Ou você quis ser servido? Você quis ter importância? Pergunte a você mesmo se você está acostumado a servir. Servir no sentido não de ganhar dinheiro, de ser submisso para receber algo. Não. Servir por amor. Lavar uma louça espontaneamente, sem depois dizer, olha, eu lavei a louça, viu? Ou arrumar as coisas para depois dizer, olha, eu já fiz essa aí, você vai fazer o resto. Essas são coisas que você faz não porque serve, você faz porque quer fazer com que as pessoas que estão à sua volta também se comportem assim. Mas Jesus diz, você serve e tem que ser o menor, por amor, tá bom? Pense nisso. É isso mesmo, infelizmente o nosso tempo está esgotado. E nós vamos encerrando o nosso programa Alegria de Viver. Nós agradecemos a sua participação e nos vemos na próxima edição do programa Alegria de Viver, já no capítulo, estou dando uma olhada aqui, 26. Vai falar sobre a negação de Pedro. Todos os que não traíram Jesus, né? Não traíram, não traíram Jesus. Vocês não podem perder. Até lá! Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de compartilhar, fale para os seus amigos, mande por e-mail, mande o link, compartilhe com mais pessoas, porque esse livro é um espetáculo. Tá bom? Um beijo. Até lá! Até lá!